Será que alguém da minha idade pode zerar a abertura? Que eu era encurtada, que era muito difícil para mim ganhar alongamento. Sempre, desde criança, eu tive problema com flexibilidade. Não conseguia tocar no chão. Cheguei a um ponto em que estava aquela alturinha assim do chão e não ia de maneira nenhuma. Fui forçar meu alongamento da abertura de segunda, consegui um belo de um estiramento, uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa. Era algo em que eu já não acreditava mais, eu já tinha abandonado a ideia de recuperar as minhas aberturas. De casa, parece que tudo é mais atraente do que fazer o alongamento, né? O sofá, a televisão, qualquer coisa, comer. Não sou uma pessoa muito das disciplinas, não é muito a minha praia esse negócio de vou fazer aqui certinho, disciplinada. Essas pessoas pensavam como você, mas mesmo pensando que por algum motivo elas não poderiam zerar, elas aproveitaram a oportunidade, se comprometeram e fizeram o que tinha que ser feito. Eu já negativei o meu espacate, tanto de direita quanto de esquerda. E eu tenho vontade de voltar no tempo e falar para todas as pessoas que disseram que eu sou encurtada, que eu não sou. Mostrar minha abertura hoje em dia e falar assim, olha aqui, eu ganhei isso com 28 anos de idade. Quando eu consegui a flexibilidade, eu fiquei mais seguro. Eu acredito que muitas pessoas, eles perceberam isso, que eu tive um avanço, né? E aí ficou um ano nessa altura. Aí depois de 8 semanas, zeradinha. Eu consigo fazer o espacate com as duas pernas, a minha perna não tem mais sombra de lesão. E o que você diria, de repente, para uma pessoa que está nos ouvindo agora e que tem o sonho de zerar a abertura, já tentou ali por 2 anos, às vezes até mais, e está desistindo? Bom, eu diria para não desistir, né? Eu, assim como várias outras pessoas conseguiram, né? Depende da gente, porque o método do T8S é muito bom, é realmente muito bom, né? E um pouquinho de comprometimento, né? E não desistir não, que dá para todo mundo. Não é algo impossível, não é algo sacrificante, é um negócio que você consegue encaixar e você tem uma flexibilidade, desde que seja consistente. Independente da sua idade, do seu biotipo, das suas histórias de lesão, da distância que você tá do chão, ou de ser disciplinado ou não, você também é capaz de zerar, se tiver um método para fazer isso. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Desafio da Abertura Zerada, uma série de aulas onde eu vou te explicar o que você precisa fazer para zerar a sua abertura em 8 semanas e melhor, com apenas 5 minutos de alongamento por dia. E eu imagino que você possa estar aí pensando, como assim com 5 minutos de alongamento por dia conseguir um ganho tão significativo em flexibilidade? Será mesmo que isso é possível? Eu também acharia isso uma verdadeira loucura se eu mesma não tivesse visto pessoas comuns conseguindo exatamente isso. Homens, mulheres acima dos seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, com diferentes biotipos, alto, baixo,
gordinho, magrinho, mais flexível, menos flexível, pessoas encurtadas com quadril travado que tinham uma rotina corrida para passar horas fazendo alongamento, pessoas que não tinham disciplina para praticar alongamentos em casa, praticantes de diversos tipos de atividades como artes marciais, dança, yoga, polidense, tecido acrobático, calistenia, musculação, crossfit, ciclistas, corredores e até sedentários. Enfim, o mais variado tipo de pessoas que você possa imaginar conseguindo executar movimentos e posturas que sempre sonharam, simplesmente porque atingiram o alto nível de flexibilidade de pernas, a abertura zerada. Pessoas como o Lucas, que é praticante de yoga e que mesmo fazendo um longo tempo de alongamento, nunca tinha conseguido chegar nem perto de fazer a Lotus. Ou ainda o Dinamérico, praticante de artes marciais, que notou que os chutes martelos aumentaram sensivelmente de altura após o que eu vou te ensinar nesta semana. E eles não foram os únicos. Diariamente eu recebo relato de pessoas que após aplicar o que eu vou te ensinar aqui, conseguiram diminuir dores na região lombar, melhorar a postura corporal e desenvolveram mais autodisciplina. A verdade é que as pesquisas mostram que a prática regular de alongamentos pode promover desde um equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente, diminuindo o estresse e aumentando o nosso relaxamento muscular, até alívios de câimbras musculares, dores musculares e melhora no nosso estado de sono. Além, é claro, de existir várias pesquisas que provam que um corpo mais flexível diminui significativamente o risco de lesões como estiramento e distensões. E sabe o que é melhor? É que assim como essas pessoas que eu mostrei até aqui para você, você também pode zerar sua abertura, usufruir de todos os benefícios de ser flexível e o melhor, sem precisar de horas de alongamento para isso, sem precisar fazer exercícios mirabolantes e difíceis de executar. Essas pessoas fizeram alongamentos simples, sem sofrimento, por apenas 5 minutos por dia durante 8 semanas. E hoje, essas pessoas fazem parte do seleto grupo dos 1% zerado, ou seja, o 1% de pessoas comuns que chegaram na tão sonhada abertura zerada, apenas porque elas colocaram em prática os fundamentos que eu vou te mostrar aqui nessa série de aulas do Desafio Abertura Zerada. E hoje eu tô aqui exatamente para isso, para te passar em detalhes o passo a passo, o método que essas pessoas usaram para zerar a abertura e também para te desafiar, te colocar em ação para que você também crie o seu plano do que é preciso fazer para zerar a sua abertura. E como é que vai funcionar esse desafio? Vamos lá que eu vou te explicar. Vão ser 3 aulas e 3 desafios para que você saia daqui com um plano base para iniciar sua jornada rumo a zerar a abertura. E além disso, teremos um sorteio com prêmios especiais que vai acontecer através de uma live que eu vou fazer domingo às 19 horas. Para você participar do sorteio é bem simples, você deve fazer o resumo de cada uma das aulas do Desafio da Abertura Zerada e postar esse resumo na nossa comunidade do desafio que acontece dentro do Facebook. Ao postar o seu resumo lá na comunidade, a minha equipe vai conferir e vai te liberar uma senha. Quando você postar os 3 resumos, você vai ter 3 senhas e aí você vai poder participar do sorteio. No domingo, às 19 horas, eu vou fazer uma live onde eu vou fazer o sorteio e se você for sorteado e estiver na live, tem que estar na live, você vai ganhar um dos prêmios. Mas atenção, você precisa fazer os resumos e postar na comunidade do Facebook para receber as senhas e assim participar do sorteio, não basta apenas estar na live. Quem não tem Facebook pode construir um Face apenas para participar do evento e depois excluir. Ou seja, ou também você pode usar uma conta de algum amigo, mas só vale resumos postados dentro da comunidade do Facebook. Então, prepara a caneta para resumir todas as aulas e no final dessa aula eu vou explicar para você como que você faz para acessar a comunidade no Facebook. Depois da semana do Desafio da Abertura Zerada, você terá conhecimento para finalmente fazer o seu treino de zerar a abertura e assim fazer parte dos 1% zerados. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta
e eu sou especialista em abertura zerada há mais de 10 anos. E nessa minha caminhada eu cansei de ver pessoas perdendo tempo e se expondo a lesões em alongamentos errados. Por isso que eu tô aqui fazendo essa série de aulas gratuitas para que você não seja mais uma dessas pessoas. Mas antes de eu te mostrar como que meu método funciona, deixa eu te contar um pouquinho de como é que ele surgiu. Além de fisioterapeuta, eu sou professora de balé para adultos. E em 2011 eu comecei a trabalhar com um grupo de bailarinas amadoras. O que eu quero dizer com amadoras? Elas não eram profissionais da dança, mas elas estavam se preparando para espetáculos e competições. E para isso elas precisavam melhorar o seu desempenho. Então eu comecei a perceber que por mais que elas se dedicavam, existiam alguns passos, alguns movimentos que exigiam pernas altas. E que por mais que o passo estava bonito e sendo executado corretamente, a perna não subia. E talvez esteja sendo assim com você aí também, que pratica dança, artes marciais, yoga, tecido acrobático, mesmo pole, ou qualquer outra atividade que dependa de flexibilidade para ter movimentos melhores e posturas mais corretas. Na verdade, o problema da maioria das bailarinas desse grupo que eu tô te contando, e pode ser o seu problema aí também, era que elas não tinham a abertura zerada. E isso acabava limitando o passo. Então eu comecei a observar como é que elas faziam para fazer alongamento, para buscar a abertura zerada. E aí eu me assustei. Eu vi que a maioria delas estavam treinando de forma errada, se arriscando em exercícios inúteis e pior, se expondo declaradamente às indesejáveis lesões. Então, eu juntei todo o meu conhecimento que adquiri lá na minha época de faculdade de fisioterapia e das pesquisas científicas que eu já havia feito na época de faculdade, onde eu avaliava a flexibilidade de bailarinas aplicando diversos tipos de alongamento, e aí eu criei um método para que essas bailarinas aplicassem e conseguissem zerar a abertura. E foi exatamente o que aconteceu. Em algumas semanas, elas estavam conseguindo zerar a abertura e assim conseguiram ter pernas mais altas nos movimentos, um quadril mais solto, que permitia com que elas tivessem um salto de desempenho ali na sua prática. Pronto, meu problema com aquele grupo realmente estava resolvido. Mas em 2017 eu criei o Balé Online, que é um canal onde eu ensino balé para adultos pela internet. E foi aí que eu percebi que as minhas alunas online também precisavam zerar a abertura para ter os movimentos mais bonitos. Então eu apliquei o método de zerar a abertura nessas bailarinas e agora online, pela internet. E em 8 semanas elas conseguiram zerar a abertura. Mais uma vez, problema resolvido. E mais, eu percebi que o protocolo funcionava tanto no presencial quanto no online. Mas em 2019, quando eu estava na turma 5 do meu treinamento de zerar a abertura, entraram praticantes de outros esportes, ou seja, pessoas que não eram bailarinas e bailarinos, mas que estavam buscando ganhar mais flexibilidade para melhorar o seu desempenho. Atletas de artes marciais que queriam ter lá seus chutes mais altos, praticantes de lutas de chão, como jiu-jitsu, que queriam ser mais flexível para conseguir aplicar aqueles ganchos, né? Ter mais mobilidade de quadril, melhorar ali a flexibilidade dos golpes. Praticantes de jazz, dança de salão, dança do ventre, que desejavam ter linhas mais bonitas, assim como praticantes de musculação, crossfit, calistenia, que desejavam ter ali um quadril mais solto para realizar os movimentos mais livre, né? E praticantes também de esportes em gerais, que estavam buscando mais flexibilidade de pernas para não só melhorar o seu desempenho, mas também para evitar as lesões que pudessem afastá-los do esporte. E todos viam na abertura zerada como um caminho para conseguir isso. Porque se você consegue zerar a sua abertura, quer dizer que você está num nível mais alto de flexibilidade de pernas e, por consequência, colhe todos os benefícios extras que isso traz, desde mobilidade de quadril até chutes mais altos. Mas naquela época o protocolo era só para bailarinas e aí o protocolo não funcionou tão bem para essas pessoas. Então eu voltei a estudar para entender como é que eu poderia ajudar essas pessoas. E eu descobri várias coisas que as impediam de zerar a abertura. E uma delas foi que elas não tinham mobilidade de quadril, que as bailarinas acabam tendo, e por isso não conseguiam fazer
alongamento de forma adequada para desenvolver a flexibilidade, mal conseguiam se colocar na postura do alongamento. E aí faziam alongamentos, mas com pouco efeito, com pouco resultado. E talvez hoje você esteja assim, perdendo seu tempo em alongamentos que não vão ter o efeito desejado, simplesmente por precisar desenvolver algumas outras habilidades antes do alongamento ou paralelo a ele. E vendo isso, eu reformulei todo o protocolo para que ele realmente fosse aplicado para qualquer tipo de pessoa. Então, eu apliquei nos meus alunos. E alunos que não eram bailarinas e bailarinas. E eles começaram a zerar a abertura em 8 semanas com 5 minutos de alongamento por dia. E assim, puderam melhorar o seu desempenho nos diversos esportes que eles praticavam. Praticantes de artes marciais passaram a perceber o quadril mais solto e ter chutes mais altos. A galera da dança começou a ter as linhas mais bonitas. O pessoal das posturas estáticas, né, como o yoga, tecido acrobático, mesmo o polidense, passaram a conseguir realizar os desenhos que eles gostariam, e assim como a galera da musculação, crossfit, calistenia, que passaram a desfrutar de uma facilidade muito maior para executar os seus movimentos, simplesmente porque aplicaram um método focado em abertura zerada, que respeita a fisiologia do corpo humano e faz com que o nosso corpo trabalhe a favor da flexibilidade e não contra ela. Até o momento eu já ajudei mais de 2.150 pessoas. Para ser mais exata, 2.159 pessoas no mundo todo já passaram pelo meu treinamento e eu já pude ajudar com esse método. E mais uma vez, são pessoas com diferentes idades, praticantes de diversos tipos de atividades e com rotinas de vida completamente diferentes uma das outras. Algumas dessas pessoas já estavam acima dos 60 anos e acreditavam que não podiam mais zerar a abertura, como é o caso da Rita, praticante de yoga, que zerou com 62 anos. Ou da Helenice, praticante de Tai Chi, zerou aos 61 anos de idade. Ou ainda a Lilian, de 34 anos, que mesmo tendo a flexibilidade travada por conta de uma lesão, conseguiu evoluir e chegou a negativar todas as suas bermudas. Eu consegui, sendo professora, uma vez em que eu estava alongando a minha perna por conta dessas forçadas que a gente dá para conseguir o alongamento, né? Eu estava num dia em que eu não estava considerando o meu alongamento bom, fui forçar meu alongamento da abertura de segunda, consegui um belo de um estiramento, uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa, quase posterior, que daí ficou doendo até para andar, enfim, fui ao médico, tratei, repousei tudo, a dor passou, mas, né, conforme eu tentava alongar a perna esquerda, não dava mais, né? Já vinha aquela memória da lesão, já vinha aquele medo de lesionar de novo, o próprio músculo dava um sinalzinho de, opa, vai voltar, né? Então, eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura, então... Eu consegui zerar com as duas pernas, inclusive, voltei a fazer o espacate. Atualmente a minha abertura, ela atingiu o platô, então eu consigo fazer o espacate com as duas pernas. A minha perna não tem mais sombra de lesão, o músculo nem tenta mais me avisar, porque foi tudo muito tranquilo, foi tudo com muito respeito dentro do limite que eu aprendi a ter com o meu corpo. E hoje eu tô aqui para te mostrar que, independente da sua idade, do seu biotipo, da sua herança genética, do tipo de prática esportiva que você venha a ter, ou mesmo do seu histórico de lesão, você também pode zerar sua abertura com segurança em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia, se aplicar os fundamentos corretos na hora de fazer os seus alongamentos. E para isso eu vou te desafiar a dar os primeiros passos para conseguir zerar a sua abertura e fazer parte dos 1% zerado. Mas atenção, se você assistir apenas essa aula, o conteúdo vai ficar incompleto e você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça.
Eu preciso de 3 aulas para te mostrar tudo o que você precisa saber para zerar a sua abertura. Então, se você deseja de fato zerar a sua abertura e deixar de ser a encurtada, o travado, o pior na turma quando o assunto é flexibilidade, se comprometa com você a assistir todas as aulas. E lembrando, todas as aulas sairão do ar domingo, então não deixa para a última hora, ok? Agora vamos lá. Pega um papel e uma caneta, porque tão importante quanto o que eu terminei de te dizer aqui é o que você vai escutar daqui pra frente. Bora lá. Aê, vamos lá então agora. Seria muito mais fácil eu chegar aqui, sentar ali e te passar um monte de exercícios. Pra mim seria uma delícia, você ficaria mega feliz, mas você não ia chegar na abertura zerada, porque provavelmente você já tem feito exercícios aí e não tem tido, né, não tem visto grandes resultados. Esse é o grande ponto. As pessoas fazem, muitas vezes até fazem alongamento para tentar zerar a abertura e não consegue chegar lá. Por que não consegue chegar lá? Porque a gente acaba cometendo alguns erros. Então, agora, a gente vai primeiro ter clareza do que é que a gente anda fazendo errado no nosso treino que está atrasando a gente nessa abertura zerada. Bora lá? A partir do momento que você tiver clareza disso, vai ficar muito mais fácil você chegar na abertura zerada, porque você vai evitar esses erros, assim espero eu, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai entender essa roda, tá? Você tem, não se preocupe, respira, você precisa fazer seu resumo, né, para participar do sorteio e tudo mais. Você pode desenhar aí no seu caderno, na sua anotação, mas eu preparei essa roda para você que você pode baixar aqui embaixo dessa aula. Você pode descer lá, baixar, imprimir, usar digitalmente, você escolhe. Pode dar uma pausa na aula, ir lá e fazer isso, tá? Então esse é o material aí que eu separei para você. Ou você também pode fazer isso depois da aula, não tem problema nenhum. O que é importante aqui? A gente entender essa roda. Essa roda é a roda dos 10 erros que te impede de chegar na abertura zerada. E a gente vai passar por cada um desses erros agora. Preparada? Preparado? Vamos lá. Primeiro erro que impede a gente de chegar na abertura zerada. Eu tô com uma colinha aqui, tá bom? Pra não esquecer de falar nada, mas vamos lá. Primeiro erro é você copiar o desenho. Esse é o nosso primeiro erro. O que eu quero dizer com copiar o desenho? Vamos supor, vamos fazer na prática? Vamos na prática? Vai lá, olha o celular aí ou tá me assistindo pela tela. Pega uma cadeira, um banquinho, algum lugar que você possa apoiar seu pé, sim? E a gente vai fazer um alongamento para posterior. Uma das musculaturas que a gente precisa alongar para zerar a abertura é o posterior de perna. Então a gente vai alongar nosso posterior. Vou colocar lá minha perna lá em cima do banquinho, sim, provavelmente você já fez esse exercício alguma vez aí na sua vida, e vou lá alongar a minha musculatura. Então lá alongando, faça aí e perceba o que é que você está sentindo no seu corpo. Sim, que região está puxando, consegue pegar o pé, não consegue, como é que tá o Paranauê todo aí? Presta lá atenção, tô sentindo mais atrás, mais panturrilha, ou nossa, não consigo nem chegar lá, sinto a região lombar. Tá tudo bem, ficamos aqui um tempo, terminamos nosso exercício, vamos trocar de perna. Normalmente a gente faz alongamento dessa maneira. Você olha o meu desenho e você copia o meu desenho. Só que na verdade alongamento não é isso. Enquanto você continuar copiando o meu desenho, você perde a oportunidade de alongar de verdade. Por exemplo, só para você perceber, vai lá, colocou o pé lá em cima, ó, um banquinho baixo, não precisa ser um banquinho alto não. Primeira coisa, vira esse pé de baixo bem viradinho lá, ó, pro banquinho da frente, para que seus ossinhos do quadril estejam bem de frente. Agora, cresce as costas e empina o seu bumbum. Ao invés de descer com as costas arredondadas, eu vou empinar o meu bumbum e descer com as costas retinhas. Esse empinar o bumbum provavelmente vai ser muito difícil para você, tá tudo bem. Eu só quero que você tente fazer essa força de empinar o bumbum e aí ir com as costas retinhas para frente. Percebe? É muito provável que quando a gente vai quando você foi com as suas costas mais solta para pegar o pé, pode ser até que você tenha pego o pé. Agora, quando eu posiciono o meu corpo de uma maneira que eu traciono de verdade o meu posterior, fica impossível eu ir lá para frente, porque a dor que eu tô sentindo aqui atrás já tá grande, eu já tô puxando ele demais.
Um simples posicionamento muda completamente a intensidade do seu exercício. Então, quando eu copio o desenho, a Mari foi lá e colocou a mão no pé. Também vou colocar a mão no pé. Só que você não reparou que eu estava com a mão no pé, empinando o meu bumbum e com as costas retinhas. Eu estou trabalhando alongamento de posterior. Você aqui não. Você está trabalhando mais alongamento da região lombar do que dos seus posteriores. E aí você fica lá se matando de fazer alongamento, copiando o desenho e não tendo resultado. Então, primeiro erro que você precisa parar de cometer. Você precisa parar de copiar desenho. E agora, como é que a gente vai colocar isso nessa roda? Você vai olhar para sua roda e vai ver aqui, ó, número 1, e aqui o copiar desenho é o nosso primeiro erro, número 1. Tem aqui, se você contar, tem 10 risquinhos. O que eu quero que você responda agora, mentalmente? De 1 a 10, onde 1 é, imagina, eu raramente faço isso. Eu sempre entendo todo o posicionamento do exercício, eu não fico preocupada em pôr a mão onde a outra pessoa que está me ensinando está pondo. Eu fico preocupada em realmente sentir o que eu preciso sentir. Se você faz isso, é porque você está fazendo certinho, então você não comete esse erro de copiar. Então aí você vai dar nota 1. Não, nossa, eu nem sabia desse negócio. Eu nunca tinha parado para pensar que eu tento imitar a pessoa. Ao invés de eu tentar entender o que é que eu preciso alongar, para onde é que eu sinto, onde é que eu tenho que sentir o desconforto do alongamento, eu fico copiando. Cara, eu faço isso em todos os exercícios. Se você pensa assim, eu faço isso em todos, na grande maioria, você vai colocar 10. Então agora você vai pintar daqui até lá. Ah não, eu faço um pouquinho, eu vou pintar 1. Dei nota 2, vou pintar 2 quadradinhos. Dei nota 3, vou pintar 3 quadradinhos. Dei nota 4, vou pintar 4 quadradinhos. Sim? Não, Mari, eu dei nota 10. Então você vai pintar tudo isso aqui na sua roda dos erros. No final da nossa aula de hoje, você vai ver essa roda toda pintada. E aí é que a nossa brincadeira fica interessante. Então vai pintando um a um, ok? Sem julgamento, sem se culpar, sem puxar os cabelos. Respira que a gente vai resolver tudo isso, tá bom? Vamos para o nosso segundo erro. Preparada? Preparado? Bora lá! Nosso segundo erro, que as pessoas acabam cometendo na hora de tentar zerar uma abertura ali, na hora que tá buscando mais alongamento e tal, é usar a abertura. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi muitas pessoas querendo zerar a abertura e fazendo isso aqui, ó. A pessoa vai lá, ai não, eu preciso zerar minha abertura, eu quero chutar mais alto, eu quero ter movimentos, né, de pernas mais alto, e aí a pessoa vai lá e faz isso aqui, ó. Ai, meu Deus, na abertura. Fiz o espacate lá, ó, eu tô tentando zerar minha abertura, tô tentando ganhar alongamento ficando nessa posição da abertura. Se você usa o movimento, a abertura em si, como forma de exercício para zerar a abertura, pare imediatamente. Por quê? Primeiro, é perigoso, você pode escorregar e se machucar. Segundo, você não vai conseguir zerar, porque isso não é um exercício. Se for usado como exercício, é para quem já é avançado, para quem está buscando negativar a abertura. Por quê? Quando eu faço esse movimento aqui, ó, uma perna para frente e outra para trás, eu estou exigindo alongamento, estou trabalhando o alongamento da musculatura posterior da minha perna, estou trabalhando os meus rotadores, estou trabalhando meus anteriores, estou trabalhando o glúteo, estou trabalhando muitos grupos musculares ao mesmo tempo. Quando eu trabalho muitos grupos musculares ao mesmo tempo, eu não consigo otimizar um grupo. E aí eu tento trabalhar tudo e acabo não trabalhando nada. Porque o meu corpo manda várias respostas de dor. O exercício se torna quase que insuportável de tão dolorido que fica. É perigoso, eu tento trabalhar vários grupos ao mesmo tempo, acabo não trabalhando nenhum grupo na intensidade que eu poderia, simplesmente porque eu estou tentando associar tudo. Então, usar a abertura como uma maneira de ganhar flexibilidade, né, como uma maneira de fazer alongamento, é a pior coisa que você pode fazer na sua jornada. O que eu preciso fazer, Mari? A gente vai ver isso na aula 2. Mas basicamente a gente separa os grupos musculares para trabalhar.
Assim eu consigo otimizar o meu resultado. Vou olhar, quantas vezes eu já tentei usar a abertura para ganhar alongamento? Ai, nossa, eu já tentei muito, então eu vou pintar até lá em cima 10. Ou até que não, até que eu isolo mais os grupos musculares, né? Acho que eu vou dar nota 4. E aí eu, Mari, vou pintar aqui nota 4. Você vai dar a sua nota, tá? Eu tô só pintando para no final a gente ver esse negócio pintadinho, tá bom? Mas você tem que dar a sua nota aí. Vamos para o nosso terceiro erro. Terceiro erro é, você quer zerar a sua abertura e aí você vai lá para você treinar, né? Para você fazer seus exercícios de alongamento para ganhar mais flexibilidade. Mas antes você vai lá e faz aquecimento. Não, agora essa mulher tá louca, né? A gente aqui tá aí falando, agora ela pirou de vez. Ela tá querendo me dizer que fazer aquecimento antes de fazer alongamento é errado? É isso que eu tô te falando. Se você quer zerar a sua abertura, você jamais deve fazer aquecimento antes de treinar o seu alongamento. Antes de fazer o seu treino de alongamento para abertura. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que quando você vai zerar uma abertura, você vai fazer uma série de exercícios de alongamento para zerar essa abertura. E muitas pessoas acham que elas precisam, que vai ser melhor ela fazer um aquecimento. Vai lá, faz um polichinelo, faz uma corridinha, né? Faz uns cloche da vida, uns balanços de perna, tudo. Para quê? Para aumentar a temperatura corporal e isso ficar mais fácil para fazer o exercício. Só que qual é o problema disso? O problema é que quando a gente aumenta a nossa temperatura corporal, a gente perde percepção da dor, tanto que fica mais fácil fazer o exercício, não é? Quando a gente está mais quente, o corpo parece que fica menos dolorido. Só que um dos sinais do nosso corpo durante um exercício de alongamento para evitar fazer a gente se machucar é a dor. Se você aquece o seu corpo, você vai diminuir a sua sensibilidade de dor. Só que a dor, ela é um alerta para falar para você que você está chegando no seu limite. Que se você passar daquele limite, pode trazer consequências para o seu músculo, você pode se machucar e você, ao invés de ganhar flexibilidade, você vai perder. E aí você vai lá, aquece, aumenta a sua temperatura corporal e ao invés de você ganhar flexibilidade, você acaba perdendo a flexibilidade porque você ultrapassou seu limite. Então, fazer aquecimento acaba favorecendo com que a gente ultrapasse o limite do nosso músculo durante o exercício de alongamento. Mari, isso significa que eu não devo fazer aquecimento para me alongar? Eu não devo fazer nunca aquecimento? Não. Aquecimento é uma forma de preparar o nosso corpo para que ele dê o melhor dele. Você vai fazer uma aula de dança, de balé, você vai fazer uma aula de artes marciais, você vai fazer musculação, seja lá o que você for fazer. Você vai fazer alguma atividade que te exija força, que te exija chutar a perna alta, ter aqueles saltos rasgados, não importa. Você quer o melhor do seu corpo? Faça aquecimento. Agora, treino para zerar a abertura é um momento em que a gente faz exercício de alongamento para ganhar mais flexibilidade. Eu não quero me iludir, dizer que, nossa, olha como eu estou flexível porque eu aqueci. Não, eu quero pegar o meu corpo exatamente com a flexibilidade que ele tem, trabalhar esse alongamento dentro do limite do meu corpo sem correr risco de ultrapassar o limite. Então eu não posso fazer aquecimento. Agora, eu vou participar de uma competição, é uma aula que eu vou querer chutar alto. Você tem que fazer aquecimento para evitar lesão. Mas para o treino de zerar a abertura, não, pode ser até perigoso, ok? Então esse é o nosso terceiro erro. E aí, você costuma fazer aquecimento antes de fazer seu treino de zerar a abertura? Meu Deus, eu sempre me aqueci antes, vai ser lá em cima, 10. Nossa, não, sempre me aqueci antes de fazer alongamento. Mari, mas na minha aula, né? O meu professor, ele sempre passa um aquecimento, depois ele passa um alongamento, então não pode. Respira, criatura. Na sua aula, aquele alongamento que tá ali, ele não é um treino específico para zerar a abertura. Aqui a gente tá falando de treino para zerar a abertura. Quais são os erros que você comete na hora de zerar a sua abertura? Isso não tem a ver com a sua aula, tá bom? Então, ó, meu Deus, sempre fiz aquecimento antes de fazer meu treino de zerar a abertura, tô lá no 10. Ok, vamos para o erro 4. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Erro 4. Cara, eu quero zerar minha abertura, quero muito, quero... E eu sei que não adianta, eu preciso, né, fazer o máximo ali
E aí eu acabo criando a ilusão de que eu preciso sentir dor. Eu tenho que sentir dor durante os exercícios de alongamento para que esse exercício tenha um efeito no meu músculo. E isso, gente, isso aqui é muito cultural, tá tudo bem você ter acreditado nisso a vida inteira, mas a banda não toca desse jeito. Este aqui é o seu músculo. Sabe aquele músculo que você quer alongar, posterior da perna, por exemplo? Esse é o seu músculo. O seu músculo, ele é feito por várias fibras musculares. Sim, tem várias fibrinhas passando lá dentro, né? Quando a gente quer zerar uma abertura, eu preciso fazer com que esse músculo ele ganhe elasticidade. Tem dois tipos de elasticidade. Tem aquela elasticidade que vai e volta, então eu faço um aquecimento, consigo pôr a mão no pé. Depois que meu corpo esfria, não consigo mais. Percebe? Não é uma flexibilidade que eu ganhei, porque se meu corpo esfriou, eu perdi. Eu só tenho ela quando eu me aqueço, sim? A gente chama esse tipo de elasticidade, ele acontece no meio do nosso músculo, mais ou menos. A gente chama essa elasticidade de elasticidade viscoelástica. É a capacidade que o meu músculo tem em aumentar a flexibilidade dele e voltar. Ele aumenta e ele volta. Dependendo do tipo de estímulo que eu dou para o meu músculo, isso pode acontecer, ok? Existe uma outra flexibilidade. Aqui, ó, no final do meu músculo, a gente tem tendões, que é um tecido mais rígido que prende o meu músculo no osso. Lá do outro lado, eu também tenho um tendão, que prende o meu músculo no osso. Existe uma outra maneira da gente ganhar flexibilidade, que é a gente aumentar o tamanho do músculo. O que eu quero dizer? Nosso músculo ele é formado por sarcômeros. Não precisa se preocupar com essas palavras difíceis, não. Mas enfim, é como se fossem vários quadradinhos aqui, essas fibras musculares, ela é feita por vários quadradinhos. Dependendo do tipo de alongamento que você faz, da intensidade que você coloca, ou você estimula a capacidade viscoelástica do seu músculo, ou você estimula o crescimento do número de sarcômero. Ou seja, meu músculo cresce, ele aumenta de tamanho. Quando o meu músculo aumenta de tamanho, eu tenho uma flexibilidade permanente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você conseguir fazer o seu músculo aumentar o número de sarcômeros, você vai conseguir ter uma abertura zerada às 5 horas da manhã, saindo da sua cama no maior frio desse mundo, sem precisar de nenhum tipo de aquecimento. É o que eu tenho hoje, é o que os meus alunos têm hoje. Por quê? Porque aqui o meu músculo ele cresceu, é do meu corpo, essa é a minha flexibilidade. Se eu aquecer, eu ainda tenho mais flexibilidade ainda, porque aí eu ganho a viscoelástica naquele momento que eu tô aquecida. Sim? Como é que eu faço para chegar nessa flexibilidade aqui? Vai entender no nosso desafio aqui, nessa série de aulas, tá? Mas, primeiro ponto, não sentir dor durante os alongamentos. Mari, como assim? Impossível, pra zerar uma abertura. Imagina, eu só de fazer assim já sinto meu músculo doendo. Esse é o ponto. A gente precisa trabalhar no desconforto. E desconforto é diferente de dor. E a gente vai entender melhor isso na aula 2 dessa série de aulas. Lá a gente vai sentir na prática o que é dor e o que é desconforto. Até onde eu devo forçar um exercício de alongamento? Onde que eu começo a passar sedor? E quando eu passo a sedor, sabe o que acontece no meu músculo? O meu músculo, ele vai fazendo um monte de machucadinhos. Esses machucadinhos que o meu músculo faz, quando a gente faz alongamento, é natural a gente ter umas pequenas microlesões, tá? Aí na hora que meu músculo vai regenerar, ele pode crescer de tamanho, que é o que acontece com o crescimento de sarcômeros. Isso é normal, é o que a gente quer. Só que, dependendo do que eu faço, se eu peço para uma pessoa me empurrar no alongamento, se eu forço demais, se eu seguro lá na cama e me puxo, né? Tem gente que faz isso. Cara, não, eu aguento, vai lá, força minha perna aqui, vai lá. Se eu forço demais o meu alongamento ao nível de ter uma dor forte ali, sabe que a gente faz até careta e fala, meu Deus do céu, bate no chão assim, meu Deus, eu tô aguentando de dor. Cara, se você faz isso, você está fazendo com que ao invés de ter que você tenha microlesões, você tenha macrolesões.
Macrolesões são lesões grandes. Essas macrolesões, elas liberam substâncias nesse músculo que gera um processo inflamatório. O seu músculo ele fica inflamado, por isso você fica com dor no dia seguinte. Sentiu dor no dia seguinte por conta do alongamento é um indicativo de que você fez um processo inflamatório no seu músculo, se tudo der certo, porque às vezes pode ser até lesão, pode ser que você tenha rasgado o músculo de vez. Mas, estou com dor no dia seguinte, significa que você estimulou esse processo inflamatório. Sabe qual é o problema? O problema é que isso estimula o sofrimento muscular. Sofrimento muscular faz o músculo entrar nesse processo inflamatório e ao invés dele ceder ao alongamento, ele vai ficando um músculo cada vez mais rígido e cada vez mais resistente, porque ele cria cicatrizes. Ele vai criando um monte de cicatrizinhas. Então imagina um músculo sem cicatriz, que ele se estica e ele volta. Imagina um músculo todo cheio de cicatriz que não consegue mais se esticar direito. Toda vez que eu trabalho sentindo dor, eu provoco o sofrimento muscular que faz com que o meu músculo gere todo esse processo e faça com que ele fique lá cheio das cicatrizes dessa vida. Então, se você trabalha sentindo dor, se você faz alongamento ali sentindo dor, pare imediatamente, ok? E tá tudo bem o que você fez até agora, meu Deus, meu professor sempre me forçou, nossa, lá a gente sofre de dor até... Gente, eu sei, eu tô nesse meio há muitos anos, tá? Eu sei exatamente como é que funciona, mas você tá aqui hoje pra mudar isso. Eu vou te ensinar exatamente o que é que você tem que fazer para você ganhar alongamento de forma segura, de verdade, que seja um alongamento permanente para que você não precise mais passar por esse tipo de situação, ok? E aí, meu Deus, não, eu faço alongamento sentindo dor, eu até peço para as pessoas me puxarem, me empurrarem, me amarrarem, Cara, é 10. Vai lá e pinta seu negocinho. Cara, não, cheguei na minha rodinha ali, ó. 10. Pintou. Ok? Outro erro que as pessoas cometem é achar quanto mais exercício, melhor. O que eu quero dizer? Você vai lá no seu YouTube dessa vida, né? Graças a Deus que você foi, que você deve ter me encontrado lá. Mas vai lá no YouTube dessa vida e pega, nossa, esse exercício é legal. Aí vê um outro no Instagram, salva também. Aí vê um outro lá no Facebook, salva também. Aí vê um aluno lá, um colega de turma fazendo um exercício lá com a faixa elástica. Nossa, não aprendi um legal. E aí você cria um banco enorme, 1001 exercícios para você fazer, para você conseguir zerar a sua abertura, e você começa a fazer um monte, passa uma hora lá, fazendo um monte de exercício, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Jesus, se você faz isso, para agora. A parada não é quanto mais exercícios, melhor. Na verdade, é quanto menos exercícios, melhor. Mari, imagina. Como é possível eu zerar uma abertura fazendo pouco exercício? Eu faço um monte, não tenho ganho. Exatamente. Você faz um monte de exercício. Cada exercício que você faz uma microlesão no seu músculo. Fez mais um exercício na sequência, essa microlesão aumenta um pouquinho. Fez lá 10 exercícios para aquele mesmo grupo muscular, você tem uma macrolesão. Não importa que você até não forçou, né, demais exercício, não, eu não forço muito. Eu só faço vários para o mesmo músculo. E aí você tem esse processo da síndrome inflamatória do mesmo jeito. Seu músculo vai ficar cheio de cicatriz do mesmo jeito e você vai ter dificuldade para ganhar flexibilidade e zerar a sua abertura da mesma maneira. Agora, se eu souber fazer poucos exercícios e fazer com que esse músculo tenha uma grande resposta, eu não corro o risco de ficar fazendo machucados no meu músculo e depois ele gerar uma cicatriz. Percebe a parada? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Eu costumo trabalhar, para você ter uma ideia, dentro do meu método, eu trabalho com um exercício para cada grupo muscular no período de uma semana. A pessoa vai lá, ela vai fazer naquele dia, ela vai fazer só um exercício para aquele grupo muscular. Um só. Não é 2, 3, 4, 5. Um só. E aí a gente consegue chegar na abertura zerada em 8 semanas. Porque meu músculo não passa por esse processo de ficar machucado. Show? Quantos exercícios você costuma pegar? Ah, não, eu faço pouquinho, eu controlo bem os grupos musculares. Nossa, eu não sei nem que grupo muscular que eu tô alongando com cada exercício.
tô lascada. Tá tudo bem, vai lá e pinta seu negocinho. Não, até que eu vou moderado. Eu não tenho muito tempo, então eu não faço tanto exercício, né? Até que eu vou moderado. Tô aqui, tá tudo bem, ok? Cada um vai pintando aí conforme o seu nome. Aí a gente vai pro nosso sexto erro. Nosso sexto erro também tem relação mais ou menos com isso. Que na verdade é quanto mais tempo de permanência, melhor. O que eu quero dizer? Cara, eu quero muito zerar minha abertura. Quero demais zerar minha abertura. E aí eu vou lá, sento lá, né? Encosto meu bumbum na parede e abro as pernas. Já fez esse alongamento? Deito no chão com o bumbum encostado na parede, abro as pernas, fico lá 5 dias com as pernas abertas, né? 20 minutos, 10 minutos. Vou lá, fico numa postura lá e fico lá meia hora naquela postura. Vou lá, seleciono os meus exercícios de alongamento lá, não. Vou fazer 20 minutos de alongamento, vou fazer 1 hora de alongamento. Quando você faz isso, quando você aumenta o seu tempo de permanência no exercício, ou seja, eu aumento o tempo que eu fico tracionando, quando eu faço um exercício de alongamento, imagina que esse aqui é o nosso músculo, certo? Quando você faz um exercício de alongamento, o que você faz com o seu músculo? Você puxa ele, dependendo do tipo de alongamento, você fica lá paradinha, né? E aí você fica segurando o músculo puxado assim. Aquele alongamento de pôr a mão no pé ali, eu pus a mão no pé, fiquei ali, segurando meu músculo puxado. Uma coisa é eu segurar ele aqui por 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Outra coisa é eu segurar por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Percebe? Quanto mais tempo eu fico na permanência, pior pode ser. Mais chance eu tenho de fazer microlesões. Mas, ai Mari, então eu vou ficar 10 segundos. 10 segundos não é tempo suficiente para fazer o seu músculo entrar no estado de relaxamento para ele começar a ganhar flexibilidade. Segundo as pesquisas, a gente precisa de pelo menos 20 segundos tracionando o meu músculo para ele começar a ganhar flexibilidade. Então, menos de 20 segundos não vai fazer o ganho de flexibilidade acontecer. Não a nível de sarcoma. A propriedade viscoelástica, imagina, Mari, eu vou lá na minha aula e faço assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nossa, já tá muito mais fácil para eu chutar. Show, você aumentou a propriedade viscoelástica do seu músculo, você não aumentou o tamanho dele. Na hora que você esfriar, você vai voltar a ter a mesma flexibilidade que você tinha. Ok? Por quê? Porque eu não tô permanecendo por 20 segundos. E aí, sabe o que é mais legal? Que existem pesquisas comparando 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos, que são 120 segundos. Qual desses tempos é o melhor para alongar a parte de trás da perna? Tem pesquisas falando isso. E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Quanto tempo eu tenho que permanecer no exercício? Porque se eu permanecer tempo demais, eu corro o risco de criar um processo ali no meu músculo que ele entra em síndrome do sofrimento muscular. Ok? Beleza, meu Deus do céu. Eu ficava na parede lá me alongando por 20 minutos. Vai pintar 10 então. Sim? Ah não, até que eu me alongo ali por 30 minutos. Eu me alongo até que pouquinho. Tá? Eu me alongo só 10 segundos. Vai pintar 10. Por quê? Também não consegue ganhar em sarcômero, não é o que você quer, né? Você quer ganhar em sarcômero para zerar a abertura, ok? E ter essa abertura zerada, que adianta zerar um dia e não zerar o outro, né? Depois a gente vai para o nosso 7º erro. O nosso 7º erro é você não escolher o tipo de alongamento. Como assim, Mari? Claro que eu escolho. Eu vou lá e eu pego um exercício que é aquele com a faixa, eu pego um outro que é lá na parede, eu pego um outro que... Não. Aí a gente tá falando do exercício, né? Onde eu ponho a mão, onde eu sento, onde eu ponho o pé, isso é o exercício. Agora, qual é o tipo de alongamento que você tem feito para melhorar a sua flexibilidade? Como assim, Mari? Tipo de alongamento? Sim, existem diferentes tipos de alongamento. Vou colocar aqui para você só uma palha, tá bom? Pra gente não entrar muito nisso. Os 4 principais tipos de alongamento. É o alongamento do tipo estático, alongamento do tipo dinâmico, alongamento do tipo balístico e alongamento FNP.
Meu Deus, Mara, essas coisas são de comer? Não, essas coisas são de alongar e você provavelmente faz aí e nem sabe, tá bom? Vamos lá. Alongamento estático. É aquele um que a gente fez agora há pouco, né? Coloquei lá o pé, pinei meu bumbum, me alinhei e tal, fui lá. Ah, tá, beleza, eu vou ficar aqui. Por quanto tempo? Ah, vamos ficar 30 segundos. Eu estou parada. Eu peguei o meu músculo, tracionei esse músculo e fiquei parada nessa posição. Então eu estou lá assim, ó, com o meu músculo. Parada. Isso é alongamento estático. Existe um outro tipo de alongamento para posterior de perna também, que é o alongamento dinâmico, né? No alongamento dinâmico, um de posterior de perna que provavelmente você faz ali, é um que você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz isso? Sim, o pessoal da dança costuma fazer assim. 1, 2. Também alongamento dinâmico. O que eu estou fazendo com o meu músculo? Eu tô lá e aí eu balanço uma vez e faço isso. Balança, volta, balança, volta, balança, volta, ok? Cada vez que eu afundo ali o movimento, que eu chuto a perna, eu traciono o músculo e volto. É um tipo de alongamento também, alongamento dinâmico. Ao invés de eu ficar parada, eu fico me mexendo. Existe um outro tipo, que é um balístico. Ele é parecido com o dinâmico, mas ele tem movimentos mais curtinhos. Eu permaneço alongando ao mesmo tempo que balanço. Existe um outro tipo, que é o FNP. Eu engano meu músculo. Eu faço força ao contrária, depois eu relaxo e puxo ele de uma vez. Sim, é basicamente a maneira como a gente faz. Olhando, muitas vezes você pode achar que é tudo igual, mas não é, e as pesquisas mostram que não é. Por exemplo, alongamento estático e alongamento balístico são os melhores tipos de alongamento para zerar uma abertura. Alongamento dinâmico é o melhor tipo de alongamento para você usar no seu aquecimento. Por quê? Porque aqui ele estimula a capacidade viscoelástica do músculo. E aí você aumenta a sua flexibilidade para sua aula, para sua competição. Não que você ganhou flexibilidade, mas você aumentou naquele momento. Depois de uma hora ela vai embora, segundo as pesquisas. Agora, esse daqui e esse daqui faz você ganhar em número de sarcômeros. Só que aí eu vou lá montar o meu treino e eu nem sei de um negócio desse e pego qualquer tipo, pego o que eu achei mais bonitinho, pego o que a minha colega de turma, que é super zeradona, tem abertura super zerada, ela faz aquele, funciona pra ela, deve funcionar pra mim. E aí eu vou lá e pego esse tipo de exercício sem nem perceber que existe um tipo indicado pra zerar a abertura. Então, se você não sabia disso, tá tudo bem, só que agora você sabe. Sabendo disso, tá na hora de você começar a escolher qual é o tipo que eu vou escolher, balístico, vou escolher estático, o que eu vou escolher. E a gente vai abordar tudo isso nessa série de aulas, ok? Não, Mari, nem sabia disso, pode pintar 10, porque provavelmente você anda misturando receita. Quando eu misturo vários tipos de alongamento, eu tô misturando receita. Quando eu misturo receita, costuma dar ruim na receita. E esse pode ser um dos motivos de você não estar zerando a sua abertura. Show? Vamos lá, continuando aqui. Respira aí, não sofre não, tá bom? Só vai olhando pra sua roda e a gente vai chegar lá. Vamos lá. 8º erro. Esse é o melhor. Não ter treino. O que eu quero dizer? Você quer zerar a sua abertura e aí você vai lá, faz a aula de alongamento da sua aula de dança, da sua aula de artes marciais, que o seu personal passou pra você. Faz o alongamento do vídeo X, faz o alongamento do canal Y, monta até um treino. Não, eu tenho um treino, montei um treino, peguei vários exercícios ali, ó. E aí na hora que você vai ver, você tá fazendo alongamentos que não necessariamente trabalham os grupos musculares para zerar uma abertura. Você tá trabalhando até coluna, né? Não, eu vou alongar, eu sinto a parte de trás da perna, mas eu tô aqui, ó, nas costas corcundinas. Se você está fazendo isso aqui com as costas corcunda, você está alongando mais a região lombar, eretores da coluna, do que os próprios posteriores. Mari, mas eu sinto atrás da perna. Você sente porque você provavelmente está num nível de encurtamento muito grande e por isso que qualquer coisa você vai sentir. Só que vai chegar uma hora que esse tipo de alongamento não vai mais ter efeito ali para os seus posteriores. E para zerar uma abertura, tá muito longe. Eu preciso ter um treino focado em abertura zerada. Se você quer zerar a abertura, não é qualquer exercício, não é qualquer treino.
É um treino focado em abertura zerada, que vai trabalhar aqueles grupos musculares. Ai, Mari, nossa, realmente, eu ando pegando exercícios assim, totalmente de forma aleatória, e parará, então é 10, pinta 10. Não, ó, eu conversei com uma pessoa que tem a abertura zerada, um educador físico, uma fisioterapeuta, um professor de dança, sei lá o quê. Meu professor, ele tem a abertura zerada e ele entende do corpo humano, de grupo muscular, e ele me passou que os exercícios são esse aqui. Tá funcionando? Show. Não tá? Pode ser que tenha alguma coisa errada nisso tudo. Ok? Então, não tenho treino. Eita, pega, não tenho treino, vou pintar 10. Ou até tenho treino, mas tem um treino lá bem boqueta, bem errado, né? Aí a gente pinta 10. Show? Depois, o 9º erro. Acreditar em mitos. Como assim? Esses 2 últimos erros, a gente vai entrar numa outra parada. Então, ó, vamos só entender aqui, vamos recapitular. Não posso copiar desenho, preciso saber exatamente o que eu quero alongar, o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que fazer para sentir a região certa. Não posso usar a abertura como uma forma de alongamento, porque isso me coloca em risco, porque isso recruta vários grupos musculares. Não posso fazer aquecimento antes do meu treino, porque isso vai mascarar a minha dor e eu posso acabar me machucando. Não posso sentir dor para fazer alongamento, porque isso vai estimular sofrimento muscular. Quanto mais exercício, melhor é a maior mentira. Tem que ser quanto menos exercícios, melhor, porque senão eu estimulo de novo sofrimento muscular, um tecido cheio de cicatriz. Quanto mais tempo, melhor, mentira de novo. Tem que ser quanto menos tempo para não estimular ali. Lógico que tem limite, né? Não pode ser pouquinho tempo, senão também não alonga. Mas também não pode ser muito tempo, porque senão estimula o sofrimento muscular. Qualquer tipo de alongamento serve. Mentira, as pesquisas mostram que tem tipos de alongamento que são específicos para alongamento dos grupos musculares que a gente quer alongar, que é para zerar a abertura. Não ter treino certo, né? Eu pego exercícios aleatórios ali, não sei nem como que, se aquele exercício realmente é para zerar uma abertura ou não. Agora, você pode fazer tudo isso aqui, ó, certinho, certo? Você pode vir consertando toda a sua roda. Se você chegar no erro 9 e 10 e não consertar esses daqui, não vai adiantar nada você ter feito tudo certinho na outra parte. Por quê? 9º erro, acreditar nos mitos. Primeiro mito que a gente costuma acreditar. Não, eu até vou ganhar um pouquinho mais de flexibilidade, mas zerar a abertura na minha idade já não dá mais. Eu tinha que ter zerado a abertura quando eu era criança. Só consegue zerar a abertura quem é jovem. O nosso corpo, ele vai se tornando mais rígido. O nosso músculo, cápsula articular, ligamento e tudo mais. Ele vai se tornando mais rígido com o passar do tempo. Mas é a maior mentira do mundo que quem já passou dos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos não consegue mais zerar a abertura. Se você fizer tudo isso certinho, você consegue. Meus alunos conseguem. Eu vou mostrar uma aluna para vocês. Mostra para mim, ó, essa é a Helenice. A Helenice, ela tem 61 anos, praticante de Tai Chi. Se eu não estiver enganada, é praticante de Tai Chi. E ela chegou para mim assim, ó. Ela tinha uma boa flexibilidade, né? Ela já estava mais perto ali do chão, mas tá vendo? Ó, joelho de trás dobrado. Se ela esticasse o joelho, ela ia ficar lá em cima, sim? E ela com 61 anos. E ela aplicou o meu método por 8 semanas. E olha aí a foto dela no meu método depois de 8 semanas. Então zerou, ó, toda encostada no chão, tudo alinhadinho, as costas alinhadinhas, espacate zeradinho. Sim, 61 anos. Então, toda vez que você achar que, cara, eu já passei da idade, pensa nessa minha aluna. Pensa nela, fala, cara, não, ela com 61, eu tenho a Rita com 62 que também zerou. Se eu fizer tudo isso certinho, eu tenho como ir trabalhando o meu corpo. Pode ser que você não zere em 8 semanas, pode ser que você esteja mais longe do chão, precise de um tempo a mais, mas tá tudo bem. O importante é você entender que a idade não te impede de zerar a abertura. Ser homem ou ser mulher não impede você de zerar a abertura. Ah, Mari, mas eu não tenho genética. Olha só esse meu aluno. Esse é o Eric, 28 anos, se eu não estiver enganada. E o Eric, ele conta até numa entrevista que eu fiz com ele, que ele sempre teve dificuldade com flexibilidade, que quando ele era criança, ele não conseguia colocar a mão no chão. E aí ele aplicou o meu método por 8 semanas, olha lá a musculatura dele super rígida, super forte, e aí depois de 8 semanas estava lá, ó, abertura zerada. Sem ter genética para flexibilidade.
Então, a genética não é o que vai impedir você de zerar a sua abertura. O que vai impedir você de zerar a sua abertura é você fazer tudo isso errado. Isso impede. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas pra mim vai ser difícil porque eu já me machuquei uma vez. Meu tecido muscular deve estar cheio de cicatriz. Deve sim, tá tudo bem, tá? A gente tem como ir trabalhando essa musculatura. Primeiro ponto, evitando esses erros. Segundo ponto, aplicando o que eu vou te ensinar daqui pra frente. Você vai trabalhando essa musculatura e você consegue zerar a sua abertura mesmo tendo um histórico de lesão. Dá uma olhada, essa daqui é a Lilian. Ela teve uma distensão, um estiramento, não lembro exatamente qual foi a lesão dela, mas ela teve ali uma lesão muscular importante, perdeu a abertura que ela já tinha tido, perdeu completamente. E aí, ó, ela chegou pra mim super longe do chão com um histórico de lesão, uma musculatura rígida, cheia de cicatriz. Ela aplicou o meu método e depois de 8 semanas, ela negativou a abertura dela. Tá vendo lá o calcanhar dela, ó, pra cima da linha do quadril. Por quê? Porque ela conseguiu negativar. Como é que a Lilian fez isso? Ela evitou esses erros aqui. Então, acreditar que eu não tenho genética, eu sou homem e não zero, você viu o Eric ali, eu não tenho mais idade, eu já tenho um músculo todo danificado pelo meu histórico de lesão, tudo isso é mito que te impede de chegar na abertura zerada. Então, se você tem acreditado em algum desses mitos, é hora de você começar a pintar isso aqui. De 1 a 10, o quanto você acreditou até hoje nesses mitos? Nossa, eu sempre achei que não podia zerar minha abertura. Então tá, então você vai pintar aqui de 10. Pega o pontinho 9, né, que é nosso erro 9, e vou pintar em 10. Sempre achei que não podia zerar. E tô lá pintando. Show? E aí a gente vai pro nosso 10º erro. A falta de consistência. Meu amigo, minha amiga, você pode fazer tudo isso aqui, ó, lindamente, tudo certinho. Acredito que eu vou zerar, não forço além da dor, pego poucos exercícios, pouco tempo, tem um treino específico, tudo bonitinho, o melhor treino, o melhor protocolo do mundo. Se você não tiver consistência, você não zera. O que eu quero dizer com consistência? É você fazer o que precisa ser feito. O meu treino, né? Você vai chegar no final dessa série de aulas montando o seu treino. Sim, no final dessa série de aulas, você vai ter condições de montar o seu treino. Não, montei meu treino e decidi que no meu treino eu vou treinar todos os dias o alongamento. Se você decidiu isso, você montou o seu treino baseado nisso. Você precisa manter a consistência para isso. Se você falhar um dia, você vai colher os frutos desse um dia. Não, eu montei meu treino e meu treino eu vou treinar um dia sim, um dia não. Ok, mas é um dia sim, um dia não. Suas regras, sua lei. Só que você tem que fazer valer, você tem que ter consistência nisso. E muitas vezes as pessoas começam a fazer alongamento e começam a perder a consistência. Por que eu perco a consistência? Você já parou para pensar? Por que você perde a consistência? No alongamento, na dieta, na atividade física, seja lá no que for. Muitas vezes por falta de organização. A vida, né, a adulta começa a comer a gente pelas pernas e a gente perde o controle das coisas, do nosso relógio. E aí a gente não consegue manter a consistência. Sim, então é um ponto de atenção muito importante você avaliar o quanto você tem conseguido manter consistência nos seus treinos de alongamento, nos seus treinos de fortalecimento, qualquer coisa que seja. Ah, eu sou mediana em consistência. Então pinta assim. Olha agora para sua roda. Para a sua. Dá uma olhadinha lá na sua roda. Olhou para sua roda? Pintadinha? Cara, quais são os números ali que estão mais em cima, que está mais pintado? O meu, por exemplo, é o número 1, 3, 4, 7, 8, 9. E aí você vai ler esses números, porque é o que você mais está pecando. Não adianta eu olhar para todos esses erros e querer arrumar todos. Se eu quiser arrumar todos, eu vou acabar não arrumando nenhum. Primeira coisa que eu vou fazer, identificar quais os três mais altos? Nossa, aqui eu já tenho 6 mais altos. Tá, desses 6 então que são mais altos, qual que eu acho que eu já consigo mudar alguma coisa? Por exemplo, 1, copiar desenho. Ah, talvez eu consiga, mas aí eu vou ter que estudar bem o exercício, não sei. O 3,
fazer aquecimento. Não, parar de fazer aquecimento, isso é uma coisa fácil, isso eu consigo fazer já. E aí você vai olhar para os seus erros e você já vai selecionar 3 para você parar de fazer imediatamente. Por quê? A partir do momento que você começar a diminuir, na hora que essa sua roda estiver toda branquinha, linda, né, maravilhosa, perfeito. Aí você não vai estar cometendo nenhum erro, ok? Aí você vai estar mais perto de zerar a sua abertura. Mas Mari, não cometer erros já faz eu zerar? Não necessariamente. O que vai te ajudar a zerar é você potencializar seus exercícios, que é exatamente o que a gente vai fazer na próxima aula. Na nossa próxima aula é uma aula prática, então esteja com uma roupa confortável, sim, é uma aula prática, onde a gente vai fazer um exercício de alongamento que eu vou te ensinar a fazer de uma forma que ele tem 3 vezes mais resultado. 3 vezes mais resultado. Tem ideia? Um exercício, 3 vezes mais resultado. E o que você vai aprender nesse exercício, você vai poder aplicar em qualquer outro exercício de alongamento que você fizer na sua vida. Quando eu falo assim, ó, meus alunos, né, zeram a abertura em 8 semanas com 5 minutos de alongamento por dia, é porque esses 5 minutos de alongamento são feitos com exercício otimizado, exatamente como eu vou te ensinar na próxima aula. Então, não perca a próxima aula. Agora que você já sabe exatamente o fundamento do que não fazer em um treinamento de flexibilidade, fica a pergunta. Mas então, quais os exercícios eu devo escolher? Como fazer um alongamento de forma otimizada para que ele tenha 3 vezes mais resultados? Como fazer alongamento sem sobrecarregar minha musculatura? Na prática, como tudo isso funciona? Essas e outras perguntas eu vou te responder na próxima aula, porque aqui o vídeo já tá ficando longo demais. Mas antes de você sair dessa aula, faça um stories, use a hashtag #EuVouSer1% e me marque para que eu possa conhecer um pouquinho mais sobre você. Além disso, chegou a hora de você participar da comunidade do Desafio da Abertura Zerada que eu preparei para você. Nessa comunidade você deve postar os seus resumos, inclusive dessa aula, ter acesso a outros conteúdos para te ajudar nessa jornada de zerar a abertura e mais. Lá você pode colocar as suas dúvidas, compartilhar um pouco do que você aprendeu nessa aula e conhecer outras pessoas que também têm o desejo de zerar a abertura. Para você acessar a comunidade, basta você rolar a página aqui para baixo, vai ter um botão Comunidade no Facebook. Clique nesse botão e acesse agora mesmo a comunidade para postar o seu resumo e participar do sorteio, conforme eu te expliquei no início da aula. E não é só. Junto com o resumo, você deve postar a sua roda dos 10 erros preenchida. Esse é o seu grande desafio da aula de hoje. Postar o resumo com a roda dos 10 erros preenchida. Esse é o primeiro grande passo para você dar em direção à sua abertura zerada. E lembre-se, esse evento é um episódio, né? Uma série de 3 episódios. Sim, você só assistiu a primeira aula, faltam 3 aulas para você poder montar o quebra-cabeça e começar a treinar para zerar a sua abertura e assim fazer parte dos 1% zerado. Mas para isso você tem que assistir todas as aulas. Então, eu te vejo na próxima aula. Beijos e até mais!